Antes de mais, obrigado à organização e, em particular, ao Gonçalo pelas suas simpáticas palavras. E pronto, isto já era uma promessa que foi adiada, creio que o ano passado, mas este ano decidimos avançar, não é? Pronto, eu sou uma espécie de mini especialista de picanças em Portugal, porque sou das poucas pessoas que agarram no tema. É o melhor que posso dizer sobre mim próprio sobre este assunto. Efetivamente, tenho feito algum trabalho sobre os picanços. Não foi completamente aleatório, e teve a ver que, enfim, com os meus interesses, sobretudo pelas montanhas, pelo facto de ter vivido em Bragança durante algum período e de ser de família, ainda que tenha nascido em Lisboa e vivido a maior parte da minha vida em Lisboa, ter nascido no Norte e ter encarado sempre as montanhas no limite que eu balizo, sobretudo com particular interesse, e porque é que só algumas espécies ocorriam ali. E isso desenvolveu-se depois também com a observação de aves, e digamos que o que eu vou contar aqui é um bocado a narrativa da minha vida, daquilo que faço não só como investigador, mas também misturando as duas coisas no plano profissional, como ornitólogo profissional, ecólogo, mas também como observador de aves, como muitos de vocês, ou simplesmente pessoas que gostam de observar a natureza e a fauna de uma maneira geral, etc. Eu vou falar dos picanços no geral, mas com particular destaque sobre o picanço de ruivo, que é sobre o qual, de facto, eu tenho me debruçado mais, sendo talvez o mais raro dos nossos picanços, é talvez aquele que tem despertado mais interesse. Efetivamente, há muito poucos trabalhos sobre picanços em Portugal, tirando os meus, eu diria, só conheço mais dois ou três, assim como breve introdução. Eu penso que há um trabalho sobre picanço barreteiro do Filipe Canário, se não estou em erro. Há um trabalho que acompanhei sobre Planos Meridionais no Alentejo, na altura dos estudos que acompanharam a barragem do Alqueva, mas não saiu, digamos, do relatório de estágio. E não conheço mais nada, não estou a dizer que não há, estou a dizer que não conheço, para além de capítulos de atlas, não é? E de livros temáticos, há sempre um lugar para as três espécies que ocorrem em Portugal de uma maneira regular. Bem, os picanços, o que é que são os picanços? Os picanços podemos dividir em dois grupos, digamos assim, os chamados picanços verdadeiros, em língua inglesa true strikes, não é? Que são da família Lanidae, e que basicamente há quatro géneros. O que nos interessa aqui que vamos abordar é no género Lanius, todos os outros basicamente são, eu reconheço que são africanos. Os Lanius também têm uma grande distribuição em África, mas não só, como já vamos ver. E depois há os chamados, usando a palavra em inglês, os brush strikes, que existem sobretudo em África, e que muitas vezes são incluídos nas monografias sobre picanços, mas não necessariamente. Enfim, apesar de ser um grupo relativamente restrito, se falarmos só apenas dos picanços verdadeiros, há quase uma abundante publicação, tendo em conta que não são espécies particularmente numerosas. Este é um dos primeiros livros, salvo publicado em 1988, pela Tony Harris, que infelizmente morreu, foi mais um ornitólogo que faleceu na África do Sul, num acidente de viação, e foi uma das primeiras monografias relevantes sobre este grupo, embora também com os Bushwhags. Há outras compilações mais gerais, mas versando sobretudo sobre os picanços verdadeiros, e que têm a ver com os simpósios, no qual eu já participei num ou dois, sobre os picanços. Este foi organizado por dois ornitólogos conhecidos, nomeadamente o israelita Reuven Youssef e o penso que americano Fred Lower, e esta publicação é bastante relevante e abundante. Mas só para acompanhar, depois, apesar de toda a maior parte das publicações são europeias, ou de ornitólogos europeus, como mestre de um ornitólogo russo e naturalista muito conceituado, Evgeny Panov, publica, para além do russo, tem publicado em alemão e mais recentemente em inglês. Já é uma pessoa com uma certa idade, trabalhou uma parte da sua vida na academia, penso que de Moscou, de Ciências Naturais, na Academia Russa de Ciências Naturais, é assim que se chama. Tem talvez, é autor da monografia mais importante dos picanços, pouco conhecida, é muito cara, que é de True Strikes. Foi editada e publicada
pela uma editora conhecida no mundo da ciência, que é a Pensoft, que é búlgara. E depois há um livro, talvez que alguns de vocês já conheçam, que é o Shrikes, do Norbert Lefranc, e com ilustrações do Tim Warhol, que vai ter uma nova edição, talvez ainda este ano, mas basicamente é a continuação da anterior. Versam só sobre os True Shrikes, efetivamente. Bem, os picados têm mais ou menos 30 espécies, é um grupo bastante difícil, bastante complexo, apesar de um relativamente número restrito, não é? O picânceo dorso ruivo está dentro dos chamados picâncios primitivos, como o coloroides, não é? Como o nome indica, é bastante parecido. Os isabelinos têm uma taxonomia muito complexa, porque os isabelinos e o coluro hibridam todos, têm áreas de hibridação na Ásia Central comuns, não é? E daí, por exemplo, o Phoenicoroides também ser considerado já um taxon diferente, é muito complexo. Há depois o grupo africano, muito numeroso, mas basicamente os Danas é, digamos, um grupo do velho mundo, não é? Euroasiático, digamos assim, com duas espécies a ocorrerem na zona neártica, na América do Norte, uma que também existe nas zonas boreais e de altas altitudes da Eurásia, que é o Lanius excubitor, não é? E o Lanius ludwigsianus, que é uma espécie endémica da América do Norte, uma distribuição bastante ampla. Efetivamente, os americanos e os canadianos têm grupos bem organizados, sobretudo para o estudo da sua espécie nativa. O Lanius excubitor, como tem uma distribuição muito setentrional, enfim, é menos conhecido do que a congénere endémica da América do Norte. Enfim, isto só para mostrar assim, os mapas. Estes mapas derivam todos de um livro que mais à frente vão ver. Portanto, aqui temos, por exemplo, a distribuição ali o A do Lanius escuro, uma espécie eurosiberiana, não é? Cujo centro de distribuição está efetivamente na Europa. Portanto, isto é só para dar uma ideia, por exemplo, dos chamados picâncios primitivos. Temos outros grupos com uma representação mais asiática, não é? Indomalaia, em termos de distribuição. Só para vocês verem como se sabe um pouco às vezes sobre as espécies. Em 2002 estive num congresso na China, fiz uma visita à zona da reserva onde há os pandas, e eu e um colega polaco fizemos uns registros de Lanius tephronotus, registámos o habitat, não sabia-se nada. Quando chegámos a cada um às suas casas, reparámos que não havia praticamente nada publicado sobre estas espécies, escrevemos uma primeira nota com as nossas observações. Portanto, isto quando se viaja, sobretudo por locais mais remotos, é quase fácil de descobrir coisas novas ou apontamentos novos. Isto é outro grupo, não queria perder aqui muito tempo, Lanius coloroides, outro exemplo dos chamados picâncios primitivos, e que são todos parecidos, têm todo um aspecto muito parecido com o clúrio. Aqui só para vos mostrar, por exemplo, como já está desatualizado, não é? Ali o B, o Lanius excubitor, já não é assim, não é? O Lanius excubitor foi daquelas espécies que sofreu uma revisão taxonómica muito vasta, não é? Muito complicado. Temos neste momento, basicamente, o Lanius meridionalis está restrito praticamente só à Península Ibérica e parte de França, enquanto mesmo as populações africanas do Norte da África já são separadas noutra espécie. Enfim, como veem, em África há espécies muito diferentes, não é? Incluindo Lanius newtoni, que é natural de São Tomé, penso que só de São Tomé, e penso que foi classificado, se não estou em erro, pelo Bocage, mas não tenho certeza já se foi o Bocage ou foi o Sousa. O naturalista português. Enfim, os picâncios em Portugal. Como sabem, há 3 espécies, além das acidentais. Temos o picânceo real, que basicamente é o conjunto do país, incluindo em grande altitude, não é? Bem em cima, às vezes, no norte, pelo menos, ocorre praticamente a 1400 metros de altitude, desde que tenha habitats disponíveis. Penso que na Serra da Estrela podem ainda ir mais alto, mas o Gonçalo saberá isso melhor. O picânceo barreteiro tem uma distribuição basicamente mediterrânica, não é? Talvez com uma certa tendência para se expandir, ocorrendo mesmo por vezes aqui no Minho, em que poderá ou não nidificar, não é muito claro. Mas basicamente, se virmos o mapa de distribuição, é claramente coerente com aquilo que é o mundo mediterrâneo, digamos assim, em Portugal. E o picânceo dorso ruivo, basicamente, está limitado ao extremo norte e algumas montanhas um pouco mais para sul. Na Serra da Estrela há alguma evidência à semelhança do que existe no sistema central espanhol. Eu penso que se calhar até será mais comum do que se pensa, mas enfim, é uma área muito grande, muito remota e difícil de prospectar.
Isto foi basicamente o que eu vos disse, já. Falando um pouco mais sobre o Picanço dos Rubi e sobre a sua distribuição, basicamente é uma espécie que até por vezes é razoavelmente abundante. Quem conhecer e quem fizer, e alguns de vós aqui conhecem certamente, o percurso, por exemplo, de Pitões das Junas ou Tourém, na zona leste do Parque Nacional da Praia de Gerês, na parte transmontana do Distrito de Vila Real, e for até Sendrim, passando por Monte Alegre, sabe que é entre a terceira semana de maio, quarta semana de maio e agosto, relativamente fácil de observar esta espécie, sem praticamente sair do carro. Não é? É relativamente abundante, para aquilo que pode ser a abundância, obviamente, uma espécie da dimensão do picanço, mas está muito circunscrita a determinadas características, não é? Como vamos ver, eu lembro-me das conversas que tinha com o Rui Rufino e com o Miguel Pimenta, que basicamente, e eu quando fui para Bondezinho, apercebi-me disso, que basicamente havia quase como uma magia que a partir dos 750 metros, se houvesse habitat, lá estariam eles. E portanto, isso acontece em muitos sítios, como no Barroso, cuja distribuição hoje no Distrito de Vila Real é um pouco mais extensa que aquilo que se sabia, passando inclusive para o Distrito de Viseu, na zona de Montemuro, e mesmo em Mondezinho, por vezes, que é aquilo que eu conheço melhor, consegue ocorrer em habitats que já poderíamos considerar que não são os melhores para a espécie, mas que se tiver lá habitat e as mínimas condições, lá está. Não é? Claro que isto é sempre a nossa percepção da coisa. Não é? Em Castro Laboreiro, a mesma coisa, portanto, na parte do Gerês, que faz já parte do distrito de Viana do Castelo, é particularmente comum em algumas zonas, não é? Quase sempre também acima, até se calhar um pouco mais alto, às vezes, 800 metros, não é? E desde que haja habitat especial. Isto só para termos uma noção do que é a distribuição usando apenas o mapa do eBird, não é? Portanto, uma distribuição vastíssima na edificação euroasiática. E claro que aqui estão mapeados os registros da espécie de migração, como se pode ver ali no norte da África e na Península Arábica, e depois a área de invernada, não é? Numa extensa área que cobre a África, e desde Angola aos Paraltos da África do Sul, etc. É uma espécie, vou-lhe chamar estranha, não é? Porque aparentemente, não é? E os dados que se sabe, é que mesmo as populações portuguesas, galegas e do norte de Espanha, por aí fora, fazem uma migração em loop. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Em Portugal, a espécie, eu este ano tenho um registro muito precoce, penso que foi no dia 12 de maio, eu estava a fazer trabalho de campo na Morela, não é? Tenho lá estado a trabalhar nos últimos 2 anos, e aquilo basicamente até a terceira semana de maio não há picanços, são muito escassos ou inexistentes. Eu lembro-me do Miguel Pimenta dizer sempre isso, que eles chegavam tarde e mesmo assim há territórios só a serem ocupados já no mês de julho, o que é espetacular, porque eles em agosto basicamente bandam e há uma altura que praticamente só vimos juvenis, os adultos, alguns deles podem só lá estar pouco mais de 2 meses para fazer esta viagem absolutamente estratosférica. E o que é estratosférico? Porque a migração em loop significa que as populações que nidificam no extremo noroeste da península, né? Norte de Portugal e Galiza, por aí fora, podem migrar para leste primeiro, né? Passando pela Península Itálica, eventualmente, pela Grécia, e depois migrar pelo continente africano, eventualmente também parte asiática, até chegar às suas áreas de invernada. Há pouquíssimos registros desta espécie na zona ocidental africana. Mesmo outro dia lembro-me que alguém fez um post no Facebook, não sei se foi no Alves Portugal, no Algarve, acho que só era no Iberto, claro, poderá haver mais registros, só era o registro este ano, na época de migração, era o segundo para todo o distrito de Faro. Não é? E há pouquíssimos registros, de facto, mesmo aqui, onde eu estou, em Fãos, por exemplo, não sei se há algum registro, não faço ideia, nesta zona, sendo que a espécie nidifica no distrito de Braga, mas não há praticamente nenhum registro aqui, se é que existe algum, na costa, estando eles, nidificando eles tão perto. E, portanto, é só uma nota, não é? Não é a única espécie que tem esta migração, mas esta destaca-se, porque, por incrível que pareça, os piquetes não são assim tão bons voadores, mas fazem esta migração absolutamente atlética e grande, não é? Enfim, o que é que se sabia no passado? Este é o mapa do famoso Crump, Ann Simons, portanto, o mapa daquilo que se supunha que era a distribuição do picanço nos anos 80 e 90, talvez, este mapa. E embora eles tenham basicamente inventado o que é que achavam que é, fizeram um bom trabalho e quase que acertaram aquilo que era a distribuição real desta espécie nos dias de hoje, não é?
porque para a Rússia, por exemplo, para a Ucrânia e até mesmo para Portugal, basicamente não sabiam nada, não é? E, portanto, imagino que era quase interpretando aquilo que era possível. E se vimos hoje o mapa que deriva do último Atlas europeu, vemos que a distribuição não é assim tão diferente, não é? Passados tantos anos, não é? 30, a distribuição basicamente é a mesma, claro que aqui temos uma escala de abundância, mas com os dados da Turquia, por um lado, dos países do Cáucaso, a maior parte deles pertencentes à União Soviética, mas também da Bielorrússia, da Ucrânia e da Rússia, percebemos que a intuição dos autores desse compêndio importante estava correta e basicamente é essa a distribuição, e vemos que até, digamos que o centroide da distribuição destas espécies estará alguns entre a Ucrânia e talvez ali mais um pouco para o oeste. Portanto, a espécie é muito comum no centro da Europa, desde que tenha habitat favorável. Isto, não indo mais atrás nas referências históricas sobre a ornitologia em Portugal, isto era o que se sabia, digamos assim, em 1989, embora isto espelhe basicamente o trabalho de campo entre 78, 79 e 84. Isto é um mapa do primeiro Atlas das aves nidificantes de Portugal continental, coordenado pelo Rui Rufino, e basicamente não apontava a espécie para 2 distritos, não é? Ou 3, vá lá, Vila Real, Braga e Viana do Castelo. Portanto, o Nordeste estava fora desta equação. Eu duvido que não houvesse, provavelmente foi cobertura mais deficiente, se calhar feita num período errado, que bastaram ter ido lá em abril ou no início de maio já não ter visto. Mas sendo particularmente comum em algumas zonas do Montezinho, é mais difícil prospectar em visitas rápidas do que, por exemplo, na Morela, não é? Pronto, isto era o que sabia, não é? Entretanto, eu, talvez no final dos anos 90, ou melhor, quando fui para Bragança fiz um atlas das aves nidificantes do Parque Natural Montezinho, que não foi publicado, apenas como relatório, e entretanto descobri a espécie. Basicamente nidificava nas zonas mais altas, acima dos 700, como todo o parque, não é? Incluindo por vezes em zonas que já tinham um habitat que vamos considerar pouco favorável, incluindo a Serra da Nogueira mais a sul, o que já espelhava que a espécie provavelmente podia ir ainda para zonas mais meridionais, como se veio a confirmar mais tarde. Isto foi um trabalho que eu fui compilando com esforço pessoal, com pequenas bolsas, tive uma pequena bolsa, um pequeno financiamento do British Trust for Ornithology, na altura com o Tiago Silva, em que compilámos esta informação. Nota-se já aqui, para além da expansão, entre aspas, eu creio que não era uma expansão, para o Nordeste, também mesmo no distrito de Viana do Castelo, a distribuição era muito mais ampla. E isto basicamente foi aquilo que eu mapeei para o livro que depois produzi e que também já estava incompleto. Não é? Pois sabemos que este mapa já não é real, a distribuição, sobretudo no distrito de Vila Real, é muito mais ampla, muito mais para sul, acompanhando aquele corredor que vem desde o parque, não é, que se estende para sul até Vila Pouca da Aguiar e mesmo até Vila Real. Não é? Este é o mapa, enfim, que eu consegui obter daquilo que tínhamos no segundo Atlas, não é? Não sei se é o mapa final, atenção, o mapa sobre o qual eu escrevi o texto e foi este aqui, só para simplificar. E, portanto, ainda que aqui haja sempre o problema de alguns registros que possam ser dados migradores na primavera, ou de machos que chegam e tentam estabelecer um território e depois não se confirma, basicamente notamos já aquela expansão para sul, incluindo aqui, penso eu, no distrito de Aveiro, se não mesmo também no Porto, mas confirma um pouco aquilo que já sabemos. A distribuição, apesar de tudo, é hoje ainda mais vasta do que esta. Enfim, isto é o que temos, não é? Sobre a picância soluço. Então, mas porquê a pergunta é o que é que justifica esta distribuição? Nós vimos ali naquele mapa, não é? Recordando assim um pouco, não é? Que o centroide da distribuição desta espécie estará mais ou menos no centro-leste da Europa, não é? Ou seja, um clima continental, verões que normalmente são afetos, são verões que ainda que possam ser quentes, têm uma pluviosidade normalmente acentuada, típica dos climas continentais europeus, não é? Chove muito mais às vezes no verão do que no inverno faz frio e neva, e portanto
o que é que era de esperar para uma espécie com esta distribuição, não é? Que em Portugal estivesse aonde? Basicamente, ela ocorre nos sítios que climaticamente, desde que tenham um habitat adequado, são mais próximos desta sua situação, não é? Desta sua preferência climática e biogeográfica, porque é uma espécie eurosiberiana, não é? Portanto, isto quer dizer, as espécies eurosiberianas são normalmente aquilo que nós consideramos espécies de ambientes nortenhos no nosso contexto. Ou seja, são espécies que em Portugal e no mundo mediterrâneo conseguem normalmente existir apenas ou ocorrer apenas como nidificantes em zonas de montanha ou em zonas já muito frescas, não é? O picanço dorsal em Portugal, basicamente poderemos dizer que é uma espécie de montanha, ainda que possa nidificar em baixa altitude, em alguns pontos, por exemplo, de Viana do Castelo, embora possa ser só pontualmente. Quer dizer que essas zonas, basicamente, mimetizam, digamos assim, zonas de latitude superior, não é? Ou seja, o clima é mais fresco, mais distante do padrão mediterrâneo e, portanto, tem normalmente mais precipitação, são normalmente mais frias e, obviamente, que isso corresponde a uma série de características para esta espécie serem importantes, como, por exemplo, a ocorrência de determinados insetos, poderá ser importante para a alimentação das suas crias, e estrutura do habitat que pode diferir. Não? Nada disso a gente nunca sabe ao certo o que é. Mas basicamente é isto, ou seja, grosso modo, se nós quiséssemos dizer o que é importante para esta espécie em Portugal e em boa parte da península, pois isto muda um bocadinho na zona costeira mais a norte, no País Basco, em Euskadi, já é um bocado distinto, a espécie ocorre basicamente ao nível basal, porque aí as características climáticas que em Portugal e até mesmo boa parte da Galiza e outras regiões do norte ibérico já prevalecem uma zona mais basal, não é? Ou seja, podemos ter um clima muito mais parecido. Imagina em Bilbao, que está a uma altitude relativamente baixa, digamos assim, é costeiro, igual a Castro Laboreiro, não é? Pronto, portanto, é isto que eu quero dizer. E, portanto, em Portugal podemos dizer que é uma espécie que basicamente ocorre acima dos 750 metros de altitude, havendo zonas em que nidifica em zonas de baixa altitude, desde que tenha habitat adequado, e essas zonas parecem ter um clima que normalmente tem maiores amplitudes térmicas. O que é que isto diz? Eles não estão cá em janeiro, não é? Óbvio. Mas quer dizer que normalmente essas zonas, mas há um dado curioso nos modelos que nós fizemos um estudo, embora são modelos de larga escala, em que as zonas que têm mais geadas é onde há mais picanços, não é? E depois, bem, eles não estão lá nessa altura a maior parte das vezes, ainda que possa haver geadas na primavera, não é? Mas quer dizer que são zonas de maior amplitude térmica e essa geada vai influenciar, obviamente, o habitat, a vegetação, a fauna do qual eles se podem alimentar. Pronto, este foi o objeto, enfim, talvez do trabalho, vamos dizer assim, académico, que eu desenvolvi sobre esta espécie já há bastantes anos, já foi publicado em 2006, e basicamente é um modelo, construí um modelo sobre a distribuição desta espécie em Portugal. Enfim, o que é que podemos dizer? Esta espécie, digamos que é quase fácil de pensar, e os picanços, de uma maneira geral, como é que podemos gerir o habitat? Se nós soubermos onde elas podem ocorrer, não é? E se climaticamente, digamos assim, estiver na sua zona de influência, os picanços, basicamente, pelo menos os portugueses, digamos assim, basicamente precisam de vegetação, para ter coberto, para nidificar, precisam de uns postezinhos, podem ser postos de pequenos arbustos, ou melhor, locais de visibilidade, podem ser postos telefónicos, se lá estiverem, excelente, podem ser cercas, em Portugal há bastantes cercas de uma maneira geral, e pequenos arbustos, e precisam de sítios com vegetação de alturas distintas, não é? Ou seja, sítios com mais coberto, com menos coberto, e adoram ter sítios com vegetação bastante baixa, onde podem caçar e ir ao sol, não é? Eles não vão caçar, não sabem, ninguém está a imaginar um picanço, penso eu, a atirar-se para o meio do mato à procura de uma presa. Não é esse o seu modus operandi de caça, digamos assim. E, portanto, eles normalmente gostam de ter bons postos de observação, gostam de ter vegetação onde criam, onde se podem refugiar, não dormem assim ao descoberto. E se houver arbustos espinhosos ou arame farpado, excelente, porque podem armazenar as suas presas, né? Que podem ser de grandes cravelhos, pequenos roedores, aves, etc. Dependendo também depois da espécie que estamos a falar, não é? É fácil imaginar que provavelmente o Lénios meridionais consegue capturar presas de maior porte, porque é maior do que, por exemplo, o Lénios estado. Bem, e onde é que ele pode ser visto? Como já há bocado introduzi o tema,
Enfim, isto eu vou só falar de 2 sítios, ou de 3, com os mapazinhos que na altura fiz para um livro que produzi. Este que é um sítio para mim, pessoalmente é dos sítios mais bonitos de Portugal, mas isso é a minha opinião, em Montalegre, que basicamente é o percurso que eu me disse, mas que se pode estender desde, vá lá, do sopé da Serra do Laruca em Sindim, não está ali, perto de Donões, mais acima, na fronteira com a Galiza. Se fizermos esse percurso desde a fronteira, desviando-nos para Sindim, mesmo à beira da estrada, indo para Montalegre, e todo esse percurso até Tourém, Pitões das Júnias, Covelães, todas essas terras aqui, é muito fácil de ver lá no escuro. Claro, para mim é fácil porque eu conheço bem a zona, mas efetivamente, se formos com atenção na estrada, é bastante fácil. Por exemplo, em Covelães, mal se começa a subir e sai-se das primeiras casas, passado 1 quilómetro depois aqui de Covelães, que fica ali logo na subida para a Morela, normalmente, a partir de terceira, quarta semana, nos cabos telefónicos, quem vai para Pitões dos Júniors consegue-se ver quase sempre por baixo. E, portanto, é bastante fácil. Eu diria mesmo que esta é a melhor zona para ver esta espécie em Portugal. Castro Laboreiro no Distrito de Viana do Castelo também, mas, enfim, o terreno é mais sinuoso, mais heterogéneo, a estrada não é tão boa para parar o carro quando se vê num poste de telefone ou de eletricidade e, portanto, é preciso um bocadinho mais astúcia, digamos assim, para ver. Em Bragança, no Parque Natural de Montezinho, fazendo o percurso, por exemplo, de Bragança até à fronteira, ao Portelo e desviando-nos para Montezinho e depois seguindo por terras não asfaltada até Lama Grande, é mais escasso do que na Morela, mas em algumas zonas é particularmente, por exemplo, mesmo junto à aldeia de Montezinho, normalmente é fácil de ver. Perto da Lama Grande e nos caminhos que vão para a barragem de Serra Cerrada e uma outra barragem nova que agora existe, mas aí é preciso ter um carro e perder um bocado o amor pelo carro para fazer esses percursos ou andar a pé, mas são áreas extensas, não é? Exige algum tempo, alguma paciência, mas não é difícil de ver. E outra zona, que não está aqui mapeada, é na zona de Vinhais, é? Na zona da Moimenta, que fica a cerca de 900 mil metros, também há vários sítios onde pode ser visto. E há outras zonas que pode ser visto com relativa facilidade, por exemplo, ali de Eilão, no setor oriental do parque, que é uma zona de transição, uma zona muito mediterrânica, muito planalto, entre 900 e 1100 metros, não é? Na prática, aquilo já é um bocadinho da meseta ibérica a entrar pelo parque dentro. Também é possível, mas é mais difícil. Enfim, isto também aqui para mostrar como, digamos, dos resultados deste meu interesse, que não é aleatório, obviamente, devo a várias pessoas, por exemplo, aqui ao Rui Refino. Isto foi a apresentação do livro que eu publiquei em 2005. Eu penso que isto foi no princípio de outubro, finais de setembro, e foi a apresentação deste livro que o Rui Refino teve a honra de lá estar, na antiga Escolar Editora na Faculdade de Ciências de Lisboa. Não sei se isto ainda existe, esta livraria, não faço ideia. E pronto, culminou com este livro que aproveitei uma coleção que na altura Roger Lopes, que andava a publicar incessantemente coisas sobre Trás-os-Montes, incluindo sobre património natural. Obviamente que isto não versa apenas sobre Trás-os-Montes, mas muito sobre Trás-os-Montes. A sua presença em Portugal é de facto muito representativa nos dois distritos transmontanos. E resta-me agradecer a estas pessoas, incluindo ao Roger Lopes, que já faleceu, e também ao Nuno, por exemplo, pela permissão, mas imensas pessoas que permitiram a publicação e o desenvolvimento deste trabalho. Não posso enumerar todas, mas enumero estas. E, por fim, que, enfim, estávamos a tentar organizar o 5º Simpósio Internacional sobre Picanços aqui em Vairão. Já foi 2 vezes adiado por causa da pandemia, como vem ali pela data. Era para ser em 2020, a data original, era para ser no ano passado, foi adiado. Existe a possibilidade de ser este ano, veremos, saberão a seu tempo. Enfim, é um ambiente um bocado nerds, digamos assim, do Picanço, mas quem tiver interesse em apresentar trabalhos, a seu tempo serão informados. Obrigado, e estou
disponível para as questões que quiserem.